No episódio anterior de Anos Perigosos, 20% de todas as emissões vem do desmatamento. As taxas de perdas aumentaram na Indonésia. Eles limpam para 2 produtos, óleo de palma e papel. Está em praticamente todos os corredores do supermercado. Doces, biscoitos, salgadinhos. O problema não é o óleo, é como ele é produzido. Uma das grandes fontes de corrupção é o setor florestal. É horrível. Nossa. Superior, Montana. Arnold Schwarzenegger. Quando eu era governador da Califórnia, vi mais de 2 milhões de hectares de florestas no meu estado queimando. As chamas pareciam cada vez maiores e os incêndios pareciam durar o ano inteiro. E quanto ao comportamento do fogo, o que percebeu em relação a alguma mudança? Porque parece que as pessoas falam que os incêndios estão durando mais tempo e que o fogo é mais intenso. Que mudanças você viu? Combato incêndios desde 1987. Eu gosto de ver um exemplo do incêndio Jude. E acho que foi uns 8 mil hectares e ficamos impressionados na época. Por ser um incêndio muito grande. Mas hoje em dia estamos vendo incêndios de 160 mil hectares. Então, quanto você acha que isso tem a ver com o aquecimento global? Não podemos negar o fato de que está ficando mais quente e seco. Estamos vendo isso nos efeitos dos incêndios em matas. Já vi o resultado de muitos incêndios florestais. Mas nunca pude ver como é combater esses mega incêndios no solo. Até agora. Bornéu, Indonésia. Harrison Ford. Estou na Indonésia para entender melhor o desmatamento que está acontecendo aqui. É uma questão urgente, porque destruir florestas emite quase a mesma quantidade de gás estufa que todo o setor de transporte do mundo. E estou aprendendo que o desmatamento tem outras vítimas. Vendo assim, sentados, atrás das jaulas, parece que a ficha cai. Eu sei como é. Serve de alerta para o mundo, porque este relatório vai nos dizer de novo que tudo que achávamos que sabíamos sobre a mudança climática, na verdade foi subestimado, que os efeitos da mudança climática vão chegar muito mais rápido e de forma mais intensa do que pensávamos. Todos sabemos que atividades humanas estão mudando a atmosfera de formas inesperadas e inéditas. Que o efeito estufa foi detectado e agora está mudando o nosso clima. A atmosfera e o oceano se aqueceram. A quantidade de neve e gelo diminuiu. O nível dos mares se elevou e as concentrações de gases de efeito estufa. Não há mais estação de incêndios, temos incêndios nas matas, Mudanças climáticas. Clima extremo e nossa vulnerabilidade. 12 anos de ser deixaram o cenário sombrio. Temos algum patriota na plateia? Um novo relatório científico diz que a última década foi a mais quente já registrada. Nosso mundo está mudando mais rápido, de forma mais dramática do que nunca.
planeta em perigo. O fim das florestas. Bruxelas, Bélgica. As pessoas me perguntam por que um republicano como eu liga para a mudança climática. Mas não se trata de política. Quando eu fui governador da Califórnia, o controle do crime não era uma das minhas prioridades. E quando os incêndios começaram, meu foco era cuidar das famílias afetadas e da reconstrução. O governador Arnold Schwarzenegger visitou as famílias afetadas e parabenizou os bombeiros pelo trabalho. Nos meus filmes representei heróis. Mas esses bombeiros são heróis de verdade. Mas enquanto eu via a Califórnia passar pelos piores incêndios já registrados, comecei a pensar. O que está acontecendo? Senhoras e senhores, o senhor Arnold Schwarzenegger. E desde que saí do governo, adotei como missão descobrir qual a função da mudança climática naqueles incêndios. Se não fizermos nada, estamos no caminho de um aumento de temperatura de 3,6 a 5,3 graus Celsius até o final deste século. Nós já vimos as mudanças na Califórnia. Não tem mais época nos incêndios. Temos incêndios o ano todo. Também quero entender o que tudo isso significa para os homens e mulheres que arriscam tudo para combater esses incêndios. Eu quero ir para a linha de fogo e ver aquilo que eles veem. Este ano, uma equipe de bombeiros de elite me deu essa chance. Pocatello, Idaho. Meu nome é Randy Anderson. Eu sou um hotshot há 24 anos. A definição de uma equipe hotshot é uma equipe de tempo integral de controle do fogo com 20 a 25 bombeiros. Todos prontos? Nossa especialidade é ir para um terreno 3841, 3842, 3843. onde não há acesso para caminhões. Os Snake Rivers Hotshots de Idaho são uma das pouco mais de 100 equipes de bombeiros de elite que foram criadas pelo governo federal para agir como a última linha de defesa entre as pessoas normais e os grandes incêndios. Vocês não estão num lugar muito bom agora. Tentem descer o mais rápido possível. Sei que podem ver isso. Droga! Vamos lá, atrás de mim! Vamos, depressa! O preparo para a época dos incêndios significa treinamento físico intenso. Quando chegar o momento, os hotshots estarão prontos para enfrentar as enormes chamas e para se proteger se alguma coisa der errada. Vamos! Vamos para os abrigos! Agora! Vamos! Vamos! Depressa! Mas se este ano for parecido com o último, que foi um dos piores da história, os hotshots serão novamente colocados à prova. As chamas descontroladas ameaçando centenas de lares. Saiam daí! Vamos! Saiam! As colunas agora podem ser vistas do espaço. Neste ano, 32 mil incêndios em todo o país queimaram uma área do tamanho de Connecticut. O Serviço Florestal dos Estados Unidos diz que o orçamento bilionário quase foi ultrapassado e está desviando dinheiro de outras áreas para cobrir a diferença. Quase 4 milhões de hectares na América queimaram naquele ano. E agora os hotshots estão se preparando para mais uma temporada brutal. Incêndio à frente. Proibido estacionar na estrada, nos próximos 6,5 km. Superior, Montana. O fogo está queimando quase 2 km² por hora. Os ventos de hoje devem vir ainda maiores. 460 casas foram evacuadas no momento. Ao terminarmos hoje, acho que teremos 600 bombeiros no solo. Estão trabalhando 24 horas por dia, 2 turnos, um diurno e um noturno. Estamos no final de julho e vou me juntar aos Snake Rivers Hotshots que serão enviados a Montana. Há um incêndio nas montanhas que está indo direto para uma cidade chamada Superior. Temos um trabalho duro pela frente. Fiquem concentrados, ouçam os superiores das divisões, ouçam seus líderes, planejem sua ação e estejam prontos para o inesperado. Fico impressionado com quantas pessoas são necessárias para apagar um incêndio no século XXI. Este campo, segundo disseram, tem quase 1000 pessoas. Cozinheiros, pessoal da manutenção, bombeiros locais, pilotos de helicópteros e hotshots. E aí, como estão? Oi, tudo bem? Oi, muito prazer é meu. Como vai? Oi. São uns 15 quilômetros até o incêndio, o que me dá a chance de perguntar para esses caras o que acham da temporada de incêndios. Desta plataforma, estamos prontos para sair numa missão de 2 semanas de cada vez. Peraí. É isso, 2 semanas de cada vez.
Mas isso é um grande problema para a família. Isso. Porque não é todo mundo que aguenta isso. Eles dizem, tchau, te vejo daqui a 2 semanas, ou vejo você daqui a 1 mês, ou o tempo que seja. É uma coisa que demora um tempo para se acostumar. É de estar na estrada, longe da família e dos amigos. É realmente um sacrifício. E então, quando a temporada de incêndios acaba, o que vocês fazem? Neste ano em particular, eu vou me casar. Depois? Isso, logo depois da temporada. Eu vou me casar no quintal da minha casa. Eu moro numa cidadezinha a oeste dos Titans. Que legal. Outro rapaz me conta sobre seu novo filhinho, que ele mal viu. Percebo que todo mundo aqui tem muito em jogo. E rapidamente a fumaça é tão espessa que bloqueia o sol. E é difícil pensar em qualquer coisa além do fogo que nos espera. Bornéu, Indonésia. Quantos animais estão na ilha? Temos 50 no momento. Lone Drosher Nielsen fundou este refúgio há 15 anos. Desde então, mais de 1000 orangotangos vieram para cá porque as florestas onde eles viviam foram queimadas para dar espaço para a indústria do óleo de palma e outras. Ela tem um bebê de 2 anos. Está vendo o bebê com ela? Ah, olha o bebê! Nossa! Agora, eles não têm para onde ir. São bebês muito pequenos. Na verdade, eles ficavam na minha casa. Eu já tive uns 36 bebês na minha casa. É verdade. Olá. Oi, Mailani. Mailani? Oi, Mailani. Oi. Quer meu chapéu? É como o orangotango cumprimenta. Ele pega sua mão e cheira. Quando olham nos olhos, eles levam a gente para outro lugar. Eu acho que ela se apaixonou. Todos os orangotangos que vieram para o centro tiveram a mãe assassinada. Quem matou as mães? O setor de óleo de palma costumava pagar. Não tenho provas de que eles continuam fazendo isso, mas quando começaram a derrubar árvores entre 2002 e 2004, eles pagavam para os nativos matarem. Não dá para afastá-los de lá e jogá-los fora, sabe? Primeiro tiramos a casa deles e depois matamos as mães. E aí, vamos dizer, eles não valem nada? Este é o incêndio florestal. Em junho, nós tivemos quase 10.000 focos em apenas um mês. Estou vendo a extensão da destruição em um parque nacional de 80.000 hectares chamado Tesso Nilo. Ele devia ser protegido, mas isso não impediu que os interesses do óleo de palma invadissem o parque, colocassem fogo e fizessem sua plantação nas cinzas. E aparentemente tem muito dinheiro por trás disso. Para fazer uma plantação de óleo de palma, calculamos que precisaria de 5 milhões de dólares. O quê? Para poder montar e... Uau! Bem, só se investe 5 milhões de dólares em alguma coisa quando se tem certeza de que vai dar certo. Então deve haver alguma proteção de níveis superiores. Alguns políticos importantes desta província, ou do distrito também, estão por trás disso. Eles estão muito confiantes de que não haverá nenhum controle ou qualquer tipo de punição para o que estão fazendo. Meu Deus. De volta ao Parque Nacional Tesso Nilo, conheci Kuntoro Mangsubroto, o principal oficial da Indonésia responsável pelo combate ao desmatamento e corrupção. Este é um parque nacional. Deveria ser controlado pelo governo, não é? O que acha disso? Quer dizer... Muito triste. Ver isso acontecendo bem na nossa cara me deixa triste.
Kuntoro gostaria de poder fazer mais para impedir o que está acontecendo, mas apesar de seu cargo importante, ele não tem poder para impor a lei. Eu soube que há centenas de operações ilegais. Por que não estão sendo impedidas? A corrupção é o verdadeiro inimigo de um bom sistema. Alguém emite uma licença ilegal e permite que eles operem dessa forma. Eles não têm nenhuma análise ambiental. Espera, você disse uma coisa que não entendi. Você disse alguém emite uma licença ilegal. Alguém pode dar uma licença a uma empresa em violação às regras? Olha, alguns têm licença e outros não têm licença. Certo. Aqueles que têm licença, às vezes a licença deles é substituída por outra. E isso é ilegal. Mas o ministro da Agricultura estava aqui, ele veio de helicóptero e conheceu pessoas e viu o que estava acontecendo. Ele não tinha o poder ou a autoridade de impedir o que estava acontecendo? Ele tem o poder de impedir. Ele sim tem o poder de impedir. Mas não impediu. Não impediu. É uma questão de como ele exerce o poder. Conforme nos aproximamos do fogo, sinto a tensão aumentar. Os hotshots me dizem que nunca se sabe que tipo de incêndio eles vão combater até chegarem lá. Muito bem, vamos tirar o material e preparar o acampamento. Num incêndio típico, uma das primeiras coisas que fazemos é dar uma volta para avaliar primeiro a nossa segurança e depois se é seguro levar o pessoal. Vocês vão seguir a trilha? E aí montamos um plano para suprimir o fogo. Vamos preparar esse caminho e aí possivelmente acabar com isso hoje. Vamos ver como vai ser. É um ambiente perigoso. Alguém pode ser atingido por um raio ou atingido por uma árvore. Ou uma rocha solta pode vir e derrubar alguém. Fiquem atentos. Temos muitos obstáculos, possíveis perigos ao redor. Não se deixem atingir. É um trabalho normal. Vamos resolver e ir em frente. Tem alguma dúvida ou... E quanto aos galhos que caem? Produtores de viúvas, algo assim. Então... Vocês chamam de produtores de viúvas? São basicamente galhos que ficam no ar. Qualquer coisa que pode cair e potencialmente machucar ou matar alguém. Sei. Esses caras estão esperando no caminho. Vamos entrar devagar. Nosso principal objetivo, igual ao de todos os bombeiros, é o ataque inicial, tentando manter o fogo sob controle. Mas geralmente chegamos na parte de trás de um destes buracos e acabamos achando calor. A parte de trás da mão é mais sensível do que a palma da mão, então tiramos a luva para tentar sentir o calor. Tem muito calor neste aqui. Então, se a gente puder eliminar o calor ou eliminar o oxigênio, vai ser útil para o nosso objetivo. No terceiro dia, o fogo foi contido em apenas 20%. E aí uma onda de calor de mais de 90 graus criou as condições perfeitas para se espalhar. E se espalhou pela montanha em direção às ruas principais da cidade de Superior. A Flat Creek Road, fora dos limites municipais, continua fechada e a evacuação é obrigatória. Para centenas de proprietários que foram evacuados, a única esperança é que os hotshots consigam interromper as chamas antes que atinjam a cidade. Sumatra, Indonésia. Esta plantação de óleo de palma pertence a Frank Wijaya, um dos homens mais ricos da Indonésia. Quantos hectares o senhor tem aqui? Nesta área, cerca de 50 mil hectares. Ele é o rei do óleo de palma numa terra em que o óleo de palma é o rei. A Indonésia exporta mais desse produto do que qualquer outro país do planeta. Mas o senhor tem outras plantações aqui no país? Sim, no total temos cerca de 450 mil hectares. Puxa, é enorme. É muito grande. É bem mais do que 1 milhão de acres. O que era aqui antes de ser óleo de palma? Há muito, muito tempo, certamente sempre foi floresta. Não é tanto tempo assim. Nos anos 60, as florestas cobriam mais de 80% do país. Agora, quase metade disso se foi. Durante anos, o governo estimulou o desmatamento, tomando a terra dos nativos e licenciando-a a empresas como Sinarmas, o conglomerado que pertence a Wijaya, e ganharam bilhões nesse processo.
Mas nos últimos anos, Frank Wijaya virou uma página. Ele se comprometeu a parar de destruir florestas. Sustentabilidade ambiental e oportunidade econômica são coisas que podem existir simultaneamente. E é por isso que ele concordou em me mostrar sua operação. Quantas vezes uma árvore dá frutos? 3 vezes por mês. Por mês? Por mês. Puxa. É muito trabalho manual. É. O cacho tem uns 20 ou 22 quilos. Entendo. E aí tem todos os frutos, que são as coisas que precisam ser colhidas. Esse é o lucro. Esse é o lucro. O óleo de palma contribuiu muito para a economia da Indonésia, mas também ao outro lado, é isso? Isso. Houve muita destruição ambiental. Sim. E particularmente o desmatamento, que contribuiu para as emissões do gás de efeito estufa. E algumas das pessoas mais ricas desse país foram responsáveis pelos piores danos. Bom, eu vou discordar disso. Porque para as grandes indústrias ou empresas, certamente, pois elas querem ser sustentáveis. Agora é isso que elas querem ser. Isso. Mas queriam, no passado, na cabeça delas não havia um suprimento infinito de florestas ou mesmo na mente do governo. E o importante era lucrar o máximo possível com aquela área. E a floresta não sofreu e sua família não enriqueceu, assim como outros ricos deste país. Gente trabalhadora mais rica não se sente culpado por isso? Na época, o governo disse tudo bem, podem fazer isso. Eu sei disso, mas estou perguntando agora. Mesmo antes, o governo proibiu as queimadas e nós já tínhamos suspendido 2, 3 anos antes. Frank, você é um homem inteligente. Sim. Conhece ciências, conhece os negócios, você tem um senso de responsabilidade social. Mas ainda quero saber, você sente alguma culpa? É só isso. Se você sabe e faz, aí se sente culpado. Se não sabe e você faz, e corrige quando passa a saber, então não precisa sentir culpa. Mas Frank não mudou por ser uma pessoa boa. Isso é só uma parte da história. Ele resolveu mudar depois que o Greenpeace foi atrás dele e da empresa Sinarmas e conseguiu que algumas das maiores empresas do mundo parassem de comprar dele. Bustar, Harrison, como vai? Eu tô ótimo, cara. Bustar Maitar liderou essa campanha do Greenpeace e muitas outras, conseguindo muitos inimigos no caminho. Sofreu ameaças contra a sua segurança pessoal, não foi? Não foi? Sim. Você leva a sério? Eu levo muito a sério, mas não pro lado pessoal. Porque se eu levar pro lado pessoal, se torna uma pessoa contra a outra, entendeu? Recentemente, você fez um acordo com talvez o maior conglomerado familiar daqui, que são os principais produtores de óleo de palma, a família Wijaya. Sinarmas. Você foi fundamental para convencê-los a mudar as políticas, não foi? Sim. Depois de quase 3 anos e meio de campanha, bloqueando o navio-tanque de óleo de palma no maior porto de óleo de palma da Indonésia, conseguimos a atenção deles. Então você lidou diretamente com Frank Wijaya, não foi? Eu conversei com Frank Wijaya algumas vezes. Como ser humano, entendi. Eu acho que ele também deseja proteger a nossa floresta. É claro que ele também é empresário, então ele fala muito sobre os empregos, o crescimento econômico e essas coisas. Mas, no final, é o governo que deveria lidar com isso. Você acha que o ministro da Agricultura está realmente comprometido com a política de desmatamento? Eu posso ver que ele tem um desejo. Eu falo bastante com ele. Certo. Mas na Indonésia também existe muita política. Entendo. Corrupção, falta de governança. Então, em termos de discurso, ele está falando muita coisa boa. Mas em termos de ação, está muito longe. Tem uma reunião com o ministro da Agricultura. Tenho muitas perguntas.
Com as chamas indo na direção de Superior, os Hotshots decidiram que a melhor chance para salvar a cidade é usar o fogo para combater o fogo. Queimamos os combustíveis antes do incêndio. Então, quando ele chegar, vai ficar sem combustível. O plano é começar a queimar, fazendo com que os bombeiros carreguem tochas. Um processo manual. Belo trabalho, pessoal. Muito bom mesmo. E o plano dá certo. Essa manobra corta o caminho do fogo. Nenhuma casa é gravemente danificada e ninguém na cidade de Superior se machucou. De volta ao campo, solta um suspiro de alívio. Até lembrar que esse foi apenas um incêndio em uma longa temporada. Mas conforme os Hotshots se preparam para o incêndio que está à frente, soube que em outra floresta, os cientistas estão olhando para o passado, tentando entender como os incêndios estão mudando. O Dr. Tom Sweetnam passou os últimos 30 anos estudando a relação entre aquecimento global e incêndios. E esta é a segunda carreira dele. Ele trabalhou como um hotshot. Tem um aqui. Vamos cortar e dar uma olhada. Eu vivo perto de florestas e incêndios a vida toda e acho que o fogo é uma coisa muito bonita. Mas eu também vejo outro lado. Pode ser bom, pode ser ruim. E neste lugar foi muito ruim, eu acho. Sweetnam procura por pistas enterradas bem dentro das árvores. Pronto, então este é o momento da verdade. Cada anel é um ano na vida da árvore. E cada um captura um ano inteiro de história climática. Quando a árvore era jovem e pequena, houve um incêndio que a matou bem aqui. Então ela renasceu ao redor. Os anéis crescem até o próximo incêndio. Durante sua carreira, Sweetnam ajudou a reunir a maior coleção de anéis de árvores do mundo. Mais de 2 milhões delas. Algumas amostras datam de 3.000 anos. Fica mais difícil, no nível de um incêndio individual, dizer aquele incêndio foi causado por causa da mudança climática. Mas quando você começa a olhar em áreas bem grandes, com toda a região oeste dos Estados Unidos, ou todo o Canadá, ou a Rússia, e você nota que as tendências de temperatura estão iguais em todos os lugares e que estão muito interligadas, o culpado está bem ali. Está ficando mais quente, ficando mais seco, e os incêndios se tornam cada vez mais comuns com isso. Sweetnam diz que por conta do aquecimento global, a neve das montanhas derrete cada vez mais cedo, todos os anos. E quando isso acontece, o solo seca mais cedo também, levando a condições cada vez mais propícias para incêndios. Como resultado, a temporada de incêndios hoje é 2 meses e meio mais longa do que era há apenas algumas décadas. E com isso aumentou muito a quantidade de hectares queimados. Em média, os incêndios são 6 vezes mais destrutivos hoje. E Sweetnam descobriu mais uma coisa que eu achei ainda mais chocante. Os incêndios de hoje são tão grandes e quentes que queimam o solo. E quando isso acontece, o solo erode com mais facilidade. Isso não é nada normal. É catastrófico. Jakarta, Indonésia. Finalmente, vou me encontrar com o ministro da Agricultura. Tenho muitas perguntas. Ministro, obrigado por nos receber. Nós temos viajado por seu país nas últimas semanas. Temos algumas perguntas. Um projeto para preservar a floresta de turfa vem buscando aprovação há muitos anos. O último passo nesse processo é a sua assinatura, senhor. O senhor assinaria o documento que permite que eles preservem esse importante recurso natural? Eu acho que apenas metade foi aprovada, cerca de 100 mil hectares. Está disposto a assinar Sim. o documento 50%. para dar 50% do que eles estão pedindo? Quando isso acontecerá?
Se eles concordarem em 2 dias, na semana que vem. Fomos a Tessonilo. Tessonilo. O Parque Nacional. Resta apenas 18% do parque. Nós vimos. Existem novas estradas ilegais, cortes florestais, árvores jogadas no chão, queimadas, onde caíram. É devastador, é triste ver aquilo. O senhor viu. O senhor prometeu uma solução. O que é que o senhor fez? Fiquei chocado quando eu vi da primeira vez. Nós vemos essas coisas aqui todos os dias. Só estamos experimentando agora o que vocês chamam de democracia. Senhor, eles não caíram do céu nesta propriedade. Eles foram para lá durante um período de tempo e houve tempo suficiente para parar o comportamento, parar a atividade. Mas aqui não é a América, é muito diferente da América. Agora nós começamos o que chamamos de reforma. E isso é novo. Agora, as pessoas estão começando a experimentar a liberdade. Às vezes, temos liberdade demais. Estamos tentando tirá-las de lá. É preciso entender que isso leva muito tempo e não é nada fácil. Está disposto a perder a batalha. É o que está me dizendo. Tá bem, tá certo. Vejo toda esta riqueza, mas está no topo da pirâmide. Lá embaixo da pirâmide, senhor. A injustiça, a ilegalidade e corrupção. Obrigado por nos receber. Eu é que agradeço. Obrigado. Yarnell Hill, Arizona. O número é incrível. As pessoas até se perguntaram se era isso mesmo. 19 bombeiros mortos, todos como resultado de um único incêndio no Arizona. Os homens tentavam ajudar a controlar as chamas quando o fogo virou de repente, pegando todos de surpresa. Essas são as imagens finais dos Granite Mountain Hotshots, feitas menos de 1 hora antes deles morrerem. Foi a pior tragédia da história dos Hotshots. Um incêndio se alastrou em Yarnell Hill e cercou a equipe, matando 19 de seus 20 membros. Hoje, queremos rezar por aqueles bombeiros que ainda estão nas linhas de combate. Os incêndios florestais vêm aumentando e acho que teremos que fazer algumas perguntas a nós mesmos sobre como estamos lidando com incêndios cada vez mais difíceis e mortais. A notícia da tragédia chegou a todos os campos de bombeiros em todos os lugares. Para os Snake River Hotshots, uma nuvem negra ficaria sobre o restante da temporada de incêndios de 2013. Mas no calor do verão, a temporada de incêndios continuou, sem descanso, com mais incêndios para os Hotshots combaterem. Os incêndios que costumavam ser inofensivos agora passaram a ser ameaçadores, porque as pessoas construíram cidades e casas cada vez mais no meio das matas. 19 mil bombeiros estão combatendo 50 incêndios de grande porte. Os incêndios florestais aparecem do nada nas montanhas rochosas. O clima está quente, seco. Tem sido um ano mortal para pessoas que combatem incêndios florestais. Grandes incêndios florestais em 11 estados, incluindo 6 grandes incêndios em Montana. Há incêndios em todo o estado de Idaho. Há incêndios no norte da Califórnia e lá em Montana. São muitas urgências. Estamos indo para lá hoje. Vamos olhar o incêndio pela primeira vez. Eu nunca pensei que veria uma equipe inteira de Hotshots ser morta. Nunca pensei que veria isso na vida. Então, é claro que chegamos a pensar. Isso pode acontecer comigo ou com minha equipe. E agora? O ator de Hollywood, Harrison Ford. O ator de Hollywood, Harrison Ford. O ator de Hollywood, Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. A série documentário Anos Perigosos. No dia seguinte à minha entrevista, o ministro da Agricultura está dizendo à mídia que eu não respeitei. Talvez ele esteja certo.
Está ameaçando me deportar. Está em todos os jornais. Hoje vou me encontrar com o presidente para descobrir o que ele acha da devastação das florestas de seu país. E com toda a controvérsia, o interesse da mídia à nossa espera é muito grande. O senhor criou uma moratória para explorar florestas naturais. Ela está sendo respeitada? Eu estou ciente e sei que há oposição. Alguns não gostam dessa moratória, mas eu preciso fazer. Porque muita coisa pode ser alcançada por meio dessa moratória. Uma das piores coisas que vimos é o desrespeito à lei. Por exemplo, em Tessonilo, apenas 18%, senhor, do parque permanece. O senhor sabe disso. Senhor presidente, na conversa com o ministro da Agricultura ontem, perguntei a ele sobre o respeito à lei e por que havia tanta atividade ilegal ali. Não há um esforço para impor a lei que possa ajudar, pelo menos, a dar um exemplo? É claro, como presidente, nem sempre sei o que acontece em cada canto da Indonésia. Mas ao ouvir do senhor, não estou feliz. E para mim é responsabilidade das províncias e do ministro da Agricultura. Entendo que isso não é aceitável e tem que ser questionado. Entendo, senhor presidente. Com todo o respeito, eu entendo. Agradeço muito, mas vejo que ainda há muita coisa a ser feita. Obrigado, senhor. Obrigado. Mas, ao ir embora, penso se há muita pressão para desenvolver as florestas para que alguma coisa mude. Sunnyvale, Califórnia. Estou de volta à Califórnia. Vou ver onde o óleo de palma chega depois de sair da Indonésia. Esta fábrica é administrada por uma empresa chamada Unilever, que usa mais óleo de palma do que qualquer outro fabricante no mundo. Então, Gavin, sei que está aposentado agora, mas era o diretor de sustentabilidade da Unilever? Isso mesmo. Me diga então, quanto de óleo de palma a Unilever compra por ano? Nós compramos aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, que representa 3% do que é produzido mundialmente. É usado tanto em nossos produtos alimentícios quanto em produtos domésticos e de higiene pessoal, itens como shampoo, sabonetes, loções, esse tipo de coisa. A Unilever produz dezenas de marcas americanas, do sabonete Dove ao sorvete Ben & Jerry. Por anos, a empresa também foi uma grande cúmplice do desmatamento. Mas aí mudou tudo e prometeu parar de comprar óleo de palma de empresas que estão ativamente destruindo florestas. Quando essa política se tornou realmente um ingrediente ativo em seu plano corporativo? Não há nenhuma dúvida de que o ataque que o Greenpeace fez em nós em 2008 catalisou a ação dentro da nossa empresa. Eu vi esse pessoal subindo no prédio e não fazia a menor ideia do que era. Por acaso, eu era o funcionário mais antigo no prédio naquele dia. E por causa disso, eu precisei descer e falar com o pessoal do Greenpeace que estava lá. Foi um momento muito transformador. Mudamos tudo profundamente. Apenas um mês depois, o presidente da época assumiu um compromisso público sobre comprar o óleo de palma de forma sustentável até o ano de 2015. Mas como a Unilever sabe que todo o seu óleo de palma está ok? Quando eu estava no Parque Nacional de Tessonilo, aprendi que alguns dos maiores fornecedores, incluindo uma empresa gigante chamada Wilmar, estavam comprando e vendendo de plantações ilegais. Estivemos na Indonésia e em Tessonilo. No momento, está sendo reformulado, ilegalmente devo dizer, como plantações de óleo de palma. A Unilever compra óleo de palma da Wilmar. É verdade. E a Wilmar se recusou a assumir responsabilidade por policiar sua cadeia de suprimentos. E ainda assim, a Unilever continua a comprar da Wilmar. Então,
No setor de óleo de palma, é difícil evitar a Wilmar. Ela é enorme, é imensa, mas talvez a Wilmar seja um negócio em transição. Há uma grande distância a cobrir. Mas é muito importante que chegue ao seu destino, porque mesmo sem a Wilmar, não vamos solucionar a questão do desmatamento. Não se trata de apenas uma empresa chamada Unilever ou de qualquer outra empresa. Trata-se de tentar transformar o mercado inteiro. E é muito importante que façamos isso, porque se as florestas desaparecerem, então o futuro da humanidade será muito triste. O futuro ficou um pouco mais claro. Depois dessa conversa, a Wilmar anunciou que não compraria óleo de palma de terras recém-desmatadas. Até agora, são apenas palavras, mas pelo menos são palavras boas. O ministro da Agricultura também fez bem ao se comprometer em proteger metade da floresta de turfa. O senhor está disposto a assinar o documento? 50%. E recentemente o diretor do Parque Nacional de Teçonilo foi demitido. Algumas das plantações ilegais foram tomadas pela polícia e 3 assinaram um acordo de sair do parque. Ainda não é o suficiente, mas é a prova de que as coisas podem mudar. A extinção está em curso e estamos assistindo. As pessoas precisam enxergar o que deu errado e precisam ser expostas aos mecanismos que podem ajudá-las a acertar a situação. É preciso unir o coração e a mente das pessoas para entender o que está acontecendo no mundo e a taxa de mudança. Ou tudo será perdido e não teremos onde viver. Nossos filhos não terão onde viver. Versão Marshmallow, São Paulo.